Controlar as finanças em casal ou família é um dos maiores desafios da vida a dois ou em grupo e também uma das principais causas de conflitos e até separações. Mas a verdade é que, quando feito com diálogo, planejamento e respeito, o controle financeiro em família se torna uma poderosa ferramenta para conquistar sonhos, ter estabilidade e construir um futuro sólido. Antes de tudo, é fundamental entender que cada pessoa possui uma história, crenças e hábitos financeiros diferentes. Um pode ser mais poupador, o outro mais gastador. Um pode ter vindo de uma família onde o dinheiro sempre foi escasso, enquanto o outro pode ter crescido com mais abundância. Essas diferenças influenciam diretamente o modo como cada um lida com o dinheiro. Por isso, o primeiro passo para controlar as finanças em casal ou família é o diálogo aberto e sincero. É preciso sentar e conversar sobre como cada um vê o dinheiro, o que valoriza, quais são os medos e as expectativas. Esse é um momento importante para estabelecer limites, alinhar prioridades e criar um ambiente de confiança. Sem julgamentos, sem acusações, apenas escuta ativa e respeito mútuo. Depois do diálogo, vem o diagnóstico financeiro. É o momento de colocar tudo no papel. Quanto cada um ganha, quais são as despesas fixas e variáveis, as dívidas, os investimentos e os sonhos. Fazer esse levantamento dá clareza sobre a situação atual e evita que um lado ache que está sobrando, enquanto o outro está se afundando em dívidas. Uma ferramenta muito útil para esse processo é a planilha financeira compartilhada. Hoje existem diversos aplicativos gratuitos que permitem que todos da família acompanhem os gastos e a evolução das finanças em tempo real. O importante é que haja transparência, pois esconder despesas ou rendimentos gera desconfiança e atrapalha o planejamento. Depois de ter um diagnóstico, o casal ou família precisa definir um orçamento conjunto. Isso significa estabelecer quanto será destinado para as despesas essenciais, como moradia, alimentação, transporte, educação, saúde e também para o lazer, as economias e os investimentos. Esse orçamento deve ser realista e flexível, levando em conta os imprevistos e as mudanças que podem acontecer na vida de todos. E aqui surge uma das maiores dúvidas: ter contas separadas ou conjuntas? A resposta não é única, depende do perfil do casal ou da família. Alguns preferem unificar todas as contas, outros mantêm contas separadas e criam uma terceira conta conjunta, apenas para as despesas da casa. O mais importante não é o modelo escolhido, mas sim que todos saibam quanto precisam contribuir e que as responsabilidades sejam equilibradas, respeitando as possibilidades financeiras de cada um. Além do orçamento, outro ponto essencial é estabelecer metas e objetivos financeiros em família. Sonhos compartilhados como comprar uma casa, fazer uma viagem, trocar de carro ou garantir uma aposentadoria tranquila são poderosos motivadores para manter a disciplina e o foco. Por isso, anotem essas metas, definam prazos e montantes que devem ser guardados. Quando todos visualizam o mesmo objetivo, fica muito mais fácil resistir às tentações do consumo impulsivo e manter o planejamento. Falando em consumo impulsivo, controlar as finanças em casal ou família exige também o desenvolvimento de hábitos financeiros saudáveis. É importante estabelecer limites para compras não planejadas, criar o hábito de pesquisar antes de comprar, evitar parcelamentos longos que comprometem o orçamento e sempre priorizar o pagamento à vista. Além disso, ter uma reserva de emergência é indispensável. Ela funciona como um colchão financeiro para lidar com situações imprevistas, como perda de emprego, problemas de saúde ou manutenção do carro. A reserva deve ser construída com contribuições mensais de todos os que participam do orçamento familiar.
Outro aspecto fundamental para o sucesso financeiro familiar é a divisão de responsabilidades. O ideal é que todos participem da gestão financeira, mesmo que uma pessoa fique responsável pela organização das contas ou pelo pagamento de boletos. Decisões importantes devem ser sempre discutidas em conjunto, para que ninguém se sinta excluído ou sobrecarregado. Esse processo fortalece a parceria e evita conflitos futuros. E quando falamos em família, não podemos esquecer das crianças. Desde cedo, é essencial que elas sejam inseridas na educação financeira. Explicar, com uma linguagem adequada à idade, sobre o valor do dinheiro, a importância de economizar e o planejamento para conquistar objetivos. Dar mesadas ou pequenas quantias para que possam aprender a administrar é uma ótima maneira de ensiná-las a fazer escolhas conscientes e responsáveis. Um ponto que muitas famílias ignoram, mas que faz toda a diferença, é a revisão periódica do planejamento financeiro. A cada mês, ou pelo menos a cada trimestre, é importante que o casal ou família sente novamente para analisar como estão as finanças, se o orçamento está sendo cumprido, se as metas estão avançando e o que precisa ser ajustado. Esse hábito evita que pequenas falhas virem grandes problemas e mantém todos focados nos objetivos. Também é essencial desenvolver inteligência emocional para lidar com o dinheiro. Muitas vezes, o estresse financeiro gera brigas, mágoas e ressentimentos. Por isso, é importante lembrar que o dinheiro é apenas um meio para alcançar qualidade de vida. Não deve ser um motivo para a destruição de relacionamentos. Praticar a empatia, saber ceder e compreender que nem sempre as decisões financeiras vão agradar a todos, é parte desse processo. Em casos mais complexos, como quando há dívidas muito altas ou dificuldades para chegar a um acordo, buscar ajuda profissional pode ser uma boa saída. Consultar um planejador financeiro ou participar de programas de educação financeira ajuda a encontrar soluções, criar estratégias e melhorar o relacionamento com o dinheiro. E nunca se esqueça, controlar as finanças em casal ou família não significa abrir mão do lazer ou do bem-estar. Pelo contrário, um bom planejamento financeiro inclui momentos de diversão, viagens, comemorações e tudo aquilo que fortalece os laços familiares e traz felicidade. O equilíbrio entre responsabilidade e prazer é o segredo para uma vida financeira saudável e uma relação familiar harmoniosa. Por fim, lembre-se que esse é um processo contínuo. As finanças da família vão mudar com o tempo. Chegada de filhos, mudanças de emprego, imprevistos, aposentadoria. Por isso, manter o diálogo aberto, o planejamento ajustado e a parceria fortalecida é a chave para atravessar todas essas fases com segurança e tranquilidade. Então, se você quer transformar as finanças da sua família, comece hoje mesmo. Sente com todos, converse, planeje, estabeleça metas e, acima de tudo, caminhem juntos. Porque quando há união, respeito e compromisso, até os maiores desafios financeiros se tornam oportunidades de crescimento, amadurecimento e conquista. A sua família merece estabilidade, merece paz, merece conquistar sonhos. E tudo isso começa com uma simples decisão: assumir juntos o controle das finanças. Agora respire fundo e dê esse primeiro passo.